Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o resto do meu trabalho, para verem o resto dos meus vídeos. E se estiverem mesmo interessados em seguir o meu canal e os vídeos que eu publicar, coloquem lá em cima no sininho, e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. O tema que eu escolhi para hoje é a hermenêutica, a propósito, ou fenomenologia hermenêutica, entre outras coisas, uma desconstrução da consciência, do ego e nosso exercício hermenêutico, às vezes inconsciente, quando nós estamos a interpretar alguma coisa. Para quem não está familiarizado com a palavra hermenêutica, pode substituir, por exemplo, pela palavra interpretação, assim pode facilitar o entendimento. A propósito do curso de individuologia que eu estou a dar pela APAEF, da Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, e desta obra Individuologia, em que eu, da minha autoria, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e do Dr. Joaquim Parra Marujo, em que eu falo acerca destas coisas. Eu tenho outras obras para publicar, em que também falarei acerca desta questão da hermenêutica, do exercício interpretativo das coisas, e como isso se aplica não só tem a ver com uma desconstrução da consciência, como também se aplica à felicidade, porque no fundo todas as pessoas querem ser felizes. E é das coisas mais difíceis que existe. E também em relação à nossa relação com a mudança. E como é que nós nos relacionamos com as coisas diferentes. Portanto, à partida é preciso dignificar ontologicamente a mudança e a diferença, em vários sentidos. Então, dentro do enquadramento do meu trabalho de filosofia aplicada, eu vejo a hermenêutica como uma ciência, entre outras coisas, como eu costumo dizer, ciência da interpretação para a compreensão. E por causa disso eu criei uma data de princípios, que é o princípio compreensivo, o princípio de negativo, o princípio da fuga, que é quando nós estamos diante de alguma proposta de verdade, algum assunto diferente, uma nova teoria, uma nova ideologia, ou sim, simplesmente uma proposta de verdade, às vezes acerca de assuntos que nós temos convicções, até que nós já temos crenças fundadas, que nós já temos apegos, às vezes, a determinadas crenças, nós podemos reagir de três grandes maneiras. Ou fugimos, é muito comum as pessoas fugirem daquilo que obriga a questionar as próprias crenças, ou denegrimos, que é o princípio denegrativo, ou uma pessoa distorce tudo para tornar mais facilmente refutável, por exemplo, com a falácia de espantalho. Uma pessoa deturpa, distorce os argumentos, seja o que for, da nova proposta de verdade, que pode colocar em causa o nosso próprio sistema de crenças para tornar mais facilmente refutável. Ou uma pessoa realiza o princípio compreensivo. Uma pessoa tenta verdadeiramente compreender. Tenta verdadeiramente compreender. Então, seja o que for, mesmo que tenha de colocar em causa as próprias crenças. Quando uma pessoa compreende alguma coisa, uma pessoa pode aprender alguma coisa nova. E uma pessoa pode descobrir alguma coisa que denuncie incongruências das próprias crenças. Por isso é que às vezes as pessoas não querem a verdade das coisas. A verdade das teorias, a verdade das ideologias, a verdade das novas propostas de verdade. As pessoas querem continuar a pensar da mesma maneira. Por causa do conservadorismo intelectual inconsciente. Por causa do nosso ego. O nosso ego é um sistema de sobrevivência. E essa é a desconstrução que eu faço. Ele serve para nos fazer fugir da dor e da morte. Se alguma coisa que uma pessoa está a interpretar se mostra desconfortável, uma pessoa sente algum desconforto intelectual, se a pessoa tiver o ego muito ativo, a pessoa está mais preocupada em fugir daquilo que causa o desconforto intelectual, pode provocar dor, a dor da desilusão, por exemplo, uma pessoa pode ter uma ilusão, a pessoa está mais focada em fugir dessa dor, desse desconforto intelectual, do que em procurar compreender a verdade. Portanto, quando nós temos o nosso ego muito ativo, que está sempre a fazer-nos fugir da dor e do desconforto intelectual, a pessoa não está preocupada com a verdade. A sua prioridade não é a verdade. A sua prioridade está muito definida, mesmo de forma inconsciente. A sua prioridade é fugir do desconforto. Então, sempre que uma pessoa está a interpretar alguma coisa, se a pessoa não souber lidar com o desconforto intelectual, a pessoa estará sempre ou a fugir daquilo que possa ser desconfortável, ou a distorcer as coisas, o objeto em si interpretativo, de algo que possa ser desconfortável em termos intelectuais. Portanto, a pessoa não sabe relacionar-se com a verdade verdadeiramente quando uma pessoa tem um ego muito ativo. Uma pessoa está sempre a fugir da dor, está sempre a fugir da morte. Então, por causa disso, também há as três grandes formas de reagir. Isto foi criado por mim. Foi eu que criei para esta ciência filosófica e individuologia. As três grandes formas de uma pessoa reagir a uma proposta de verdade. Quando uma pessoa entra em contato com uma nova proposta de verdade, pode ser seja o que for, a falar novas coisas ou coisas diferentes acerca de um mesmo assunto, por vezes, que uma pessoa já tem crenças fundamentadas ou fundadas ou enraizadas,
uma pessoa pode reagir de três grandes formas. De repente chega uma pessoa aqui, conta uma notícia ou fala de uma nova teoria, uma nova ideologia para a explicação do universo, seja o que for. Há três grandes formas de eu reagir a essa nova proposta teórica, essa nova proposta de verdade. Ou eu, a priori, porque tenho apegos e bloqueios intelectuais, quero que seja falso, a toda a força, porque de repente coloco em causa o meu sistema de crenças e eu não quero mudar o meu sistema de crenças porque é desconfortável, porque dói, ou seja o que for, porque tenho muito apego. Eu quero que seja falsa, porque de repente coloco em causa o meu sistema de crenças, eu quero que seja falsa, nem sequer quero saber disso. Eu vou fugir ou vou distorcer. Ou de repente ela simpatiza com o meu sistema de crenças e eu quero a toda a força que seja verdadeira, que essa nova proposta de verdade seja verdadeira. Eu quero a toda a força que aquilo seja verdadeiro porque de alguma forma sedimenta aquilo que eu acredito. Ou quero. Assim eu poderei ignorar incongruências, hipotéticas incongruências dessa proposta de verdade. Ou então eu quero que seja. Quero ver a verdade. Essa que é a grande questão. Esta trilogia de reação hermenêutica relativamente à verdade, ou quer que seja falso, ou quer que seja verdadeiro, ou quer ver a verdade, e da reação hermenêutica, ou princípio negativo, ou quer denegrir, ou quer fugir, o princípio de fuga, ou o princípio compreensivo, quer compreender verdadeiramente. Neste caso, eu quero ver a verdade, relaciona-se profundamente com eu quero compreender verdadeiramente, seja o que é. Portanto, quando aparece uma nova proposta de verdade, e às vezes uma pessoa já tem preconceitos e está apegada a esses preconceitos, uma pessoa deve querer ver a verdade das coisas, a verdade do objeto. Mesmo que a pessoa encontre determinadas informações, determinados conhecimentos, que coloquem em causa o próprio sistema de crenças. Uma pessoa tem de aprender a saber lidar com as próprias emoções, saber lidar com a dor quando estamos a interpretar alguma coisa. Principalmente quando nós temos apegos e bloqueios intelectuais, nós só nos libertamos desses apegos e bloqueios intelectuais que nos fazem escravos da nossa própria consciência, quando nós aprendemos a lidar com o desconforto intelectual. Perceber que às vezes para aprender alguma coisa eu tenho que passar por um processo de dor, eu tenho de aceitar processar a dor, o desconforto intelectual. A mudança, por isso é que as pessoas preferem conservar. O conservadorismo intelectual é muito mais comum, porque a mudança é das coisas mais difíceis que existe no mundo, é das coisas mais difíceis de fazer. Então é mais fácil uma pessoa continuar igual, continuar na mesmice. A grande questão é, se uma pessoa estiver infeliz e quiser conservar, e quiser continuar a estar sempre igual, sempre a pensar da mesma maneira, sempre a agir da mesma maneira, a pessoa nunca poderá sair deste estado. Portanto, a condição de possibilidade para uma pessoa transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, às vezes passa na imediatidade por um processo de dor, por um processo de desconforto intelectual, em que uma pessoa se coloca em causa, em que uma pessoa faz de tudo para se desapegar de crenças que poderão estar a fazer mal. Não apenas a relação com as crenças, mas as crenças em si. Portanto, nós temos de refletir profundamente acerca disso, porque às vezes a nossa relação hermenêutica com a realidade, com as novas propostas de verdade, com as novas teorias, as novas ideologias, com as filosofias de vida que existem no mundo, há muitas que existem, que filosofia prática, filosofia aplicada, que podem contribuir para a felicidade das pessoas. Então nós temos de pensar acerca desta questão da nossa relação hermenêutica. Porque por vezes nós, de forma hermenêutica, estamos a denegrir, estamos a distorcer, estamos a fugir, de forma inconsciente, nós não nos apercebemos. E para isso é que eu criei o dever hermenêutico. O dever hermenêutico é uma questão da deontologia. O dever que o sujeito hermeneuta tem de procurar verdadeiramente compreender, de estudar, de investigar e de conhecer o objeto interpretativo, principalmente quando quer falar acerca dele. Estão a perceber? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas falam muito acerca, têm muitas convicções, discordam profundamente, concordam, discordam, acreditam, desacreditam profundamente relativamente a alguma coisa, cheios de convicção e até impõem as perspectivas aos outros e vai saber, não sabem nada acerca dele. Então, isto é muito importante. E às vezes pessoas profundamente inteligentes. A questão do conservadorismo intelectual, do efeito de Dunning-Kruger, a pessoa incapaz de reconhecer a própria incompetência, a própria ignorância. Ou incapaz de realizar aquela ironia socrática ou platónica, eu só sei que nada sei. Portanto, o dever hermenêutico consiste no dever que eu tenho de procurar conhecer, compreender, procurar o lado positivo e objetivo de seja o que for que eu esteja a interpretar. Porque é um esforço que uma pessoa faz, a pessoa tem de colocar consciência e atenção nisso. Porque o que é mais fácil para mim, quando eu lido com o desconforto intelectual, é distorcer e denegrir. A prioridade para quem tem apegos e bloqueios intelectuais é continuar a pensar da mesma maneira, não é aprender algo novo, mesmo que de forma inconsciente. Então, se eu treinar o dever de procurar compreender o lado positivo,
porque é mais fácil de negativizar e distorcer, para tornar mais facilmente refutável, é tal, a falácia de espantalho, por exemplo. Se eu procurar compreender, conhecer o lado objetivo, positivo, verdadeiramente, do objeto interpretativo, eu irei potenciar a minha consciência, tanto no sentido da consciência por si, como no sentido da possibilidade, eu abro-me para a possibilidade de aprender alguma coisa que possa contribuir para a minha felicidade, para uma crescente felicidade. Portanto, a nossa relação hermenêutica até com o mundo e até com a lógica é muito importante para a nossa felicidade e para a atividade do cientista, que está sempre a lidar com assuntos diferentes, ou que poderá ter de lidar com assuntos diferentes, ou que poderá ter de colocar em causa algum paradigma científico. E para isto, para se poder... Isto porque é o dever hermenêutico? Para se evitar a precipitação hermenêutica, que é eu precipitar-me a considerar que tem lógica ou que não tem lógica, que é verdadeiro ou que não é verdadeiro, algo que eu poderei não conhecer. Portanto, temos de evitar, o dever hermenêutico serve também para evitar a precipitação hermenêutica e a denigração hermenêutica, daquilo que muitas vezes uma pessoa desconhece. Deixa-me só ver se falta alguma coisa. E falta falar acerca de uma coisa que é muito importante e que poderá ser difícil de compreender, que é o relativismo hermenêutico. O que é que eu quero dizer com isto? É o relativo relativismo hermenêutico. O relativo relativismo filosófico. Sempre que uma pessoa lida com um assunto diferente, sempre que uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais e vive como se fosse uma pessoa a querer conservar tudo e viver como se fosse a pessoa a viver como se fosse dona da razão, e leva à condição de superioridade das suas crenças e todas as outras são diferentes, então na sua consciência são imediatamente inferiores e erradas porque são diferentes. Portanto, condição de alteridade é quase condição de erraticidade, as coisas estão erradas porque não são à própria maneira. Sempre que a pessoa eleva à condição de superioridade ou de inferioridade, seja o que for, a pessoa não consegue lidar de forma inconsciente, a sua psique. A pessoa acaba por nem sequer perder tempo para estudar coisas diferentes. Então, se as minhas crenças já são superiores, porque é que eu vou estudar crenças diferentes, teorias diferentes, ideologias diferentes, seja o que for, se eu já acho que as minhas são superiores? Eu nem sequer vou perder tempo com aquilo que eu acho inferior. Estão a compreender? Então, a prioristicamente, é muito importante o relativismo filosófico e hermenêutico. O que é que eu quero dizer com isto? Aprender a colocar em pé de igualdade as diferentes crenças, as diferentes perspectivas, as diferentes teorias, as diferentes ideologias, seja o que for. Para prioristicamente, e na minha psique, eu não inferiorizar, eu não denegrir e não distorcer, para tornar mais facilmente refutável. Se eu aprender a colocar em pé de igualdade a alteridade intelectual, as coisas diferentes, eu terei mais condições para as compreender verdadeiramente. Porque eu não as inferiorizo. Porque eu não as coloco para um canto porque elas são inferiores na minha consciência. Porque o dono da razão que me leva à condição de superioridade das suas crenças, tudo o que é diferente é imediatamente inferior e errado. Peço desculpa, preciso beber água, mas vou beber depois do vídeo. Portanto, nós temos de aprender a refletir acerca disto. Se nós não conseguimos ter um relativismo hermenêutico em que colocamos em pé de igualdade as diferentes crenças, perspectivas, teorias e ideologias, nós não nos conseguiremos relacionar adequadamente com elas. Porque elas já são inferiores, já são erradas, uma pessoa já parte com preconceito para cima delas. Uma pessoa já leva a prioricidade, uma hermenêutica priorística. Uma pessoa já vai para a interpretação com uma bagagem distorcida. Uma pessoa já quer distorcer. Uma pessoa já tem tipo umas lentes. Uma pessoa já quer continuar a pensar da mesma maneira. E uma pessoa, quando vai interpretar alguma coisa nova, diferente, uma pessoa tem de estar com abertura consciencial. Então, e com disponibilidade para aprender alguma coisa e para se relacionar com a hipotética necessidade de ter de mudar o sistema de crenças. Portanto, o relativismo hermenêutico serve para colocar tudo relativamente em pé de igualdade, a prioristicamente, porque a priori eu não sei, eu lido com uma teoria, que eu só conheço o nome, quase, e sinteticamente algumas coisas. Eu não sei tudo acerca dela. Eu, a priori, eu não sei se ela tem mesmo lógica, se sustenta ou empírico-objetivamente, ou logicamente ou não. Portanto, eu tenho de colocar em pé de igualdade, relativamente, para criar condições para compreender as coisas. Porque senão vou estar sempre a fugir, a distorcer, a denegrir. E isso não é potencial para a nossa consciência. Isso condiciona a nossa consciência. Portanto, o relativismo hermenêutico tem uma grande relação com o princípio compreensivo, com o princípio de crer a verdade e com o dever hermenêutico. Essas coisas estão todas relacionadas. E com evitar a precipitação intelectual e para potenciar a prudência intelectual.
e que é importante a relação com a própria ignorância. Não apenas com o conhecimento e com a consciência em si, como é que nós nos relacionamos com a nossa ignorância. Porque o relativismo hermenêutico, eu admito que posso estar a ignorar coisas essenciais de outras teorias e outras ideologias e que de outras perspectivas e de outras crenças que possam denunciar até incongruências das minhas próprias crenças e mostrar que se calhar eu preciso mudar para desenvolver a minha consciência e para poder ser mais feliz. Portanto, eu acho que é muito importante a prática do relativismo hermenêutico e filosófico. Se uma pessoa aprender a colocar as coisas diferentes em pé de igualdade, entre aspas, uma pessoa cria mais condições para procurar compreender e para conhecer as coisas. Para eventualmente poder desenvolver a sua consciência na relação com a verdade e para poder ser